Concendo Sodalitas. A reencarnação. A dissolução de um conceito temporal. Saudações, amados fratres e sorores da Concendo. Tudo aquilo que parece existir fora da unidade é apenas projeção, expressões naturais da consciência una, no teatro infinito de Lila, onde ela se experimenta, multiplicada em formas, densidades e dimensões que não passam de variações do mesmo uno, respirando em si. Neste cenário, nascimento, morte e reencarnação surgem como conceitos necessários para a manutenção do enredo dual. Mas tais conceitos pertencem ao personagem, não à consciência que observa. A consciência que verdadeiramente somos jamais nasce, jamais morre e jamais transita de um corpo a outro. Apenas muda o ângulo de sua própria percepção. A mente humana, ainda parcialmente identificada com a forma, interpreta estas mudanças de foco como ciclos de vidas. Porém, na perspectiva da fonte, tudo se desfaz em simultaneidade. Passado e futuro colapsam no agora, e aquilo que chamamos trajetória espiritual não é mais que a ordenação aparente de um enredo já contido em sua totalidade no campo da consciência. Assim, nenhum plano existencial é superior ou inferior a outro. O anjo que entoa cânticos de luz e o verme que se arrasta no lodo não habitam mundos separados por hierarquia, mas por densidade perceptiva. Ambos são sólidos e tangíveis em seus respectivos contextos, e ambos são expressões igualmente perfeitas da fonte. O monge iluminado e o político corrupto não estão em degraus distintos de evolução, apenas representam papéis diferentes na peça cósmica. Tudo isso permanece evidente quando se reconhece que o personagem, com seu nome, sua biografia, seus méritos e culpas, é uma construção efêmera emergindo dentro do campo ilimitado da consciência. Ele se altera, se transforma e em algum momento deixa de ser desempenhado. Quando a peça termina, o observador simplesmente assume outro personagem, com nova coerência interna e nova solidez ilusória, num plano que lhe seja adequado à próxima experiência. Isso, porém, não é reencarnação. É mudança de foco da consciência dentro do seu próprio espectro de manifestações. É por isso que insistimos na importância do agora, não porque seja um mandamento espiritual, mas porque é o único ponto no qual a consciência se reconhece como o que é, anterior ao corpo, à mente e ao personagem. Quando o reconhecimento do agora se ilumina, a pergunta "reencarnamos?" perde a validade, pois não há um alguém separado que possa transitar entre mundos. O que existem não são encarnados e desencarnados, termos herdados de uma visão dualista da realidade. Existem apenas diferentes graus de densidade perceptiva, nos quais a consciência se projeta para experimentar suas próprias possibilidades. Cada plano é um palco, cada forma, uma máscara, cada vida, uma cena. Nenhuma é mais elevada ou mais baixa. Todas são necessárias à plenitude do drama. Assim, a chamada reencarnação não descreve um movimento real da consciência, mas apenas o modo como a mente interpreta a mudança de palco entre duas experiências. A consciência que observa permanece a mesma, imóvel e eterna. Apenas as roupas mudam, e, no entanto, para o personagem, a história parece real. Ele vive alegrias, dores, escolhas, responsabilidades, tudo perfeitamente integrado ao roteiro do Uno. E mesmo isso não lhe é imposto por uma força externa, mas é expressão espontânea da própria inteligência criativa da fonte, desdobrando-se através de si mesma. Quando compreendemos este ponto com clareza, percebemos que
Nada nasce, nada morre, nada reencarna. Há somente a consciência una, eterna, brincando de ser o que quer que seja em cada agora. Um corpo humano, um anjo de luz, um mendigo aflito, um sábio em silêncio, um extraterrestre enigmático atravessando o universo em sua nave faiscante. Todos igualmente dignos, igualmente perfeitos, igualmente vazios da mesma essência. E então, por fim, não perguntamos mais se reencarnaremos. Perguntamos apenas: quem é aquele que poderia reencarnar? Se tudo o que existe é a consciência una, silenciosa e imutável, experimentando a si mesma através de infinitas formas? No reconhecimento desta verdade, o conceito desaparece, e só o agora permanece. Na eternidade do que nunca nasceu, com sinceros votos de despertar, contendo sodalitas.